Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Ana. Quem foi Ana na Bíblia? Ana, ela era mulher de Elcana e mãe de Samuel. A história de Ana é muito linda e muito conhecida, claro. Muitos conhecem a história de Ana porque ela é muito famosa na Bíblia. O Elcana, esposo da Ana, ele tinha duas esposas, a Ana e Penina. A Penina, ela tinha filhos. Já a Ana não tinha filhos, porque ela não podia ter filhos, ela era estéril. E a sua competidora, a Penina, ela excessivamente irritava a Ana, porque a Ana não podia ter filhos, ela não podia gerar filhos. A Ana, ela tinha o sonho de ser mãe, mas ela não podia. E um dia, a Ana estava chorando muito e também não comia nada, só sabia chorar. E aí o esposo dela, Elcana, perguntou para ela: Ana, por que choras? Por que não comes? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí nós podemos perceber que o marido da Ana não era tão sensível à dor de Ana. Porque a Ana, ela se sentia triste por não gerar um filho. E o marido dela diz isso para ela, né? Então a gente pode perceber que muitas vezes quem está bem próximo da gente não é tão sensível aos nossos sonhos como o Senhor é. E Deus, ele se atentou para o sonho de Ana. Deus, ele se importa com os nossos sonhos, né? Ele se importou com os sonhos de Ana. Só que para que Ana alcançasse esse milagre, que é Samuel, a Ana teve que se derramar aos pés do Senhor. Ela teve que orar, ela teve que suplicar do fundo da alma dela, para que o Senhor ouvisse a oração dela. Com o passar do tempo, o Senhor concedeu a Ana esse pedido, essa oração, essa súplica que a Ana fez. E então, quando Samuel ela colocou o nome da criança Samuel, e quando Samuel ainda era muito pequenino, a Ana pegou Samuel e entregou para o sacerdote Eli, para que ali ele crescesse no tabernáculo, crescesse na presença do Senhor e fosse trabalhar para o Senhor de acordo com que ele fosse crescendo, ele fosse trabalhando na obra de Deus, ali no tabernáculo. E aqui nós podemos observar e perceber que a Ana, ela foi fiel ao Senhor. A Ana prometeu algo muito difícil para uma mãe. E ela prometeu isso quando ela estava em um momento de angústia, em um momento de tristeza. Ela estava ali orando, suplicando ao Senhor. E ela prometeu, naquele momento que ela estava muito angustiada. E às vezes nós fazemos promessas no momento de angústia e que nós não conseguimos no futuro cumprir. Muitas vezes é assim que acontece. Mas Ana não. Ana teve fidelidade ao Senhor. Ana foi fiel a Deus. E ela cumpriu a sua palavra. E, pessoal, olha como deve ser difícil para uma mãe ter um filho, um bebezinho. Porque provavelmente o Samuel tinha ali por volta de uns 2 anos, talvez, quando a Ana o entregou a Eli. Pensadora essa mãe. Só que a promessa ao Senhor e a fidelidade ao Senhor era muito mais importante do que ela satisfazer ela mesma, que era ter o filhinho dela perto dela crescendo. E ela sabia que ele seria bem cuidado por Eli, né? Que ele estaria ali no ambiente onde o Senhor está constantemente. Todos os anos, a Ana ia até o tabernáculo, a Ana fazia uma túnica sem mangas para o Samuel e todo ano ela ia até lá e entregava para o Samuel. E o Senhor, ele abençoou tanto a Ana que ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Olha como Deus foi bom com Ana. Diante da fidelidade de Ana, o Senhor a honrou. O Senhor lhe concedeu mais filhos. E todo ano ela visitava Samuel. Aqui, meus queridos, nós podemos perceber que quando nós somos fiel a Deus, Ele sempre cumpre Na verdade, o Senhor sempre cumpre as promessas dele. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o Senhor, Ele nos abençoa de acordo com a nossa fidelidade, porque não adianta nós pedirmos ao Senhor, nós orarmos, suplicarmos e não sermos fiel a Deus. Nós precisamos compreender e entender no nosso coração que nós precisamos ser fiel ao Senhor. Quanto mais fiéis, mais o Senhor, Ele olhará para nós, olhará para o desejo do nosso coração. E se o desejo do nosso coração for de acordo com aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida, o Senhor vai operar um milagre. Se você está esperando um milagre grande, seja ter um filho, seja algo que você olha assim e fala, meu Deus, é impossível.
Você pode estar estudando muito para um concurso público e pode pensar, ai meu Deus, são poucas vagas para muitas pessoas. Faça a sua parte, estude muito e coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Quando for fazer a prova, se entrega ao Senhor, fala, Senhor, eu entrego ao Senhor esse resultado, essa prova, mas já te glorifico, porque eu sei que em ti eu tenho vitória. Então, a sua dificuldade, ela pode ser enorme, mas confia no Senhor, confia no Deus de Abraão, nesse Deus maravilhoso que cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as promessas, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. E Deus, Ele ama nos abençoar. Nós somos filhos do Senhor e Ele nos ama como filhos. Então o Senhor, Ele quer nos abençoar, só que nós precisamos nos achegar até Ele, né? Nós precisamos ajoelhar, suplicar e principalmente sermos fiéis. Quando nós formos fiéis ao Senhor, Ele ouvirá a nossa súplica. Agora vamos falar um pouco das virtudes de Ana. São muitas. Uma das virtudes que eu percebi é que a Ana era uma adoradora. Ana adorava ao Senhor. A Ana, nós podemos observar que ela estava frustrada, triste, irritada, né? Ela estava irritada, mas era com amargura de alma. Ela estava muito amargurada. E mesmo assim, a Ana, ela ajoelhou e ela pediu ao Senhor o milagre. E a adoração de Ana nós podemos ver no momento que ela promete ao Senhor entregar o seu filho para o trabalho de Deus. Então nós podemos perceber e ver que a Ana era uma verdadeira adoradora do Senhor. A Ana adorava o Senhor. Outro ponto que nós podemos ver das virtudes de Ana é que nós podemos perceber que Elcana, o esposo de Ana, ele amava a Ana muito. Na palavra fala isso, que ele amava muito a Ana. Ele amava a Ana tanto a ponto de quando todo ano ele ia sacrificar em Jerusalém, ele dava uma porção do sacrifício excelente para Ana. E para Penina e seus filhos era uma porção menor, mas para Ana era uma porção excelente porque ele amava a Ana. A Ana provavelmente era uma mulher sábia, doce, dedicada ao lar. Com certeza a Ana era uma boa esposa. Para ele, dar para ela uma parte excelente, então eu percebi isso. Que nós, como esposas, nós devemos ser fiéis aos nossos maridos. Em quê? Na dedicação, no amor, na paciência, porque a paciência é uma virtude e nós precisamos ser. Nós não devemos ser a louca, nós devemos ser a sábia, nós devemos ser a esposa sábia que edifica o lar. E eu percebi isso na Ana, que a Ana era provavelmente uma esposa sábia, porque Elcana amava muito Ana. Outro ponto da virtude de Ana é que a Ana tinha uma fé inabalável. Ana confiava no Senhor. Ana confiava tanto no Senhor a ponto de orar e prometer ao Senhor o seu milagre. Porque ela já tinha certeza que ela ia alcançar aquela bênção. Ana fez uma oração já sabendo que o Senhor lhe entregaria a bênção, lhe entregaria o milagre que era Samuel. Então a Ana tinha uma fé inabalável. Ela sabia que o Deus Todo-Poderoso abençoaria ela. Isso também me chamou a atenção em Ana. Outro ponto é a fidelidade de Ana. Ana foi muito fiel ao Senhor. Será que nós, como mães, entregaríamos o nosso filho, o nosso bebê, para o Eli, para o sacerdote, para o trabalho do Senhor? Será? Eu não tenho essa resposta. Mas nós sabemos que a Ana entregou. A Ana prometeu e a Ana cumpriu. A Ana foi fiel ao que ela falou. E isso é um ponto muito importante que nós devemos observar, que nós devemos nos atentar a isso. O quê? Quando nós fazemos uma promessa ou um voto ao Senhor, nós devemos cumprir. Jamais nós devemos falar algo com Deus e não cumprir. Porque Deus, Ele é justo, poderoso, mas Deus, Ele é juiz. Então, não prometa nada ao Senhor que você não vai cumprir. Isso serve para mim também, claro. Nós devemos levar o Senhor muito a sério. Deus, Ele é sério. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é tudo de bom, Deus é manso. Mas Deus, nós devemos levar Ele a sério. Nós devemos ser fiéis ao que nós falarmos com o Senhor. Se nós prometermos algo ao Senhor, fizermos um voto, nós devemos ir até o fim e cumprir, assim como Ana fez. Isso
eu admiro a Ana nisso, na fidelidade ao Senhor, porque é muito difícil nós sermos fiéis ao Senhor. Mas pedindo a direção de Deus, tendo comunhão com o Senhor, nós vamos alcançar essa fidelidade, porque essa fidelidade vem de Deus, é de Deus, não é de nós. Tudo é dom de Deus, tudo vem dele, nada vem de nós. Tudo nós devemos pedir a ele. Se nós precisamos de fé, devemos pedir a ele. Se nós precisamos do milagre, devemos pedir. Fidelidade, tudo nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, me faça uma mulher mais mansa, me faça uma mulher que edifique o meu lar, me faça uma mulher que edifica o lar. Faz de mim sábia, Senhor, coloca sabedoria em mim. Então tudo é do Senhor, tudo nós pedimos ao Senhor. Ana era uma adoradora, Ana amava o Senhor. Independente das circunstâncias da vida de Ana, a Ana se derramou aos pés do Senhor. A Ana adorou e confiou no Senhor, ela confiou. Então Ana era uma adoradora, não é? Ana teve humildade, ela teve humildade de se derramar aos pés do Senhor. E assim a Ana alcançou a sua bênção. Então, o que nós podemos aprender com Ana? Qual lição que nós podemos tirar de tudo isso, né? Da história de Ana na palavra. Nós podemos aprender com Ana amor e fidelidade a Deus. Ana foi uma mulher forte, cheia de virtudes. Depois que ela recebeu Samuel, ela fez uma oração em forma de cântico a Deus. E nós podemos ver como Ana amava o Senhor. O louvor de Ana está registrado em forma de poesia. Seu hino é uma adoração a Deus pela bênção divina. A oração de Ana declara a onipotência, a santidade, a onisciência e a sabedoria de Deus. A Ana fez um lindo cântico no livro de Samuel, né? No capítulo 2. E é lindo ver o amor da Ana pelo Senhor. Eu peguei a minha Bíblia aqui e eu vou ler um pouco para vocês. Só o comecinho, que está aqui em 1 Samuel 2, o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exalta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Que lindo, né? Esses dois primeiros versos nós já podemos ver que a Ana era uma mulher grata. Mas independente deste milagre que a Ana recebeu, a Ana era uma mulher grata. Nós podemos perceber isso no decorrer do livro aqui. Nós podemos encontrar a história de Ana em 1 Samuel, no primeiro e no segundo capítulo. O primeiro capítulo fala um pouco da história de Ana e o segundo é o Cântico de Ana. Então quem quiser ler, né, reler, né, relembrar a história de Ana, porque a história de Ana é lindíssima, é a coisa mais linda de fé inabalável, que foi o que a Ana teve, uma fé inabalável, uma fidelidade maravilhosa ao Senhor. A Ana teve a adoração de Ana, a paciência, porque ela teve paciência, ela deve ter tido paciência. A Ana deve ter tido paciência, porque a Penina irritava a Ana constantemente, né, a outra esposa de Elcana, e ela já tinha filhos, então provavelmente a Ana tinha muita paciência, porque não fala aqui que ela revidou, nem que ela brigou, nem que ela foi uma mulher louca. Não fala isso na palavra. Pelo contrário, fala que a Ana teve fidelidade ao Senhor, que a Ana esperou o milagre com paciência. Minhas queridas, que nós possamos aprender com Ana a sermos mulheres de oração, mulheres que dobram os seus joelhos e clamam ao Senhor, que clama pelo milagre, que pede ao Senhor o milagre e que espera com paciência no Senhor, sabendo que Ele responderá a nossa oração. E principalmente que nós possamos já agradecer pelo milagre. Isso é tão bonito, né? Nossa, isso é tão lindo, você já agradecer, você pedir algo ao Senhor, saber que isso é algo que agrada o coração de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, meu Pai amado, eu te agradeço, porque eu sei que o meu milagre chegará. Eu tenho certeza disso, porque o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor colocará em minhas mãos isso que eu tanto almejo. Vamos fazer essa oração de agradecimento ao Senhor. E que nós possamos ter essa confiança em Deus. E principalmente, depois de receber a bênção, que nós sejamos gratas ao Senhor. Porque o Senhor
Ele ouviu a nossa oração e Ele nos abençoou. Quantas pessoas, né, que recebem o milagre e abandonam o Senhor e se esquecem de glorificar, se esquecem de agradecer. Então que nós não venhamos ser essas pessoas, que nós venhamos ser as que fazem a diferença, né, minhas irmãs? Que nós venhamos ser aquelas que adoram ao Senhor na dificuldade e adoram no milagre. E que nós possamos adorar o Senhor na dificuldade e principalmente no momento que chegar a bênção. Então, meus queridos, minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo que eu fiz aqui sobre a Ana, né? Dessa história linda. Que vocês tenham gostado, possam ser edificados através dessa palavra e da vida de Ana. Um forte beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!